Uma bela jovem chamada Juliana passou por uma situação nada agradável quando buscou atendimento em um salão de beleza renomado em São Paulo. O que era para ser um corte representando um novo ciclo, se transformou em um momento cheio de sentimentos que a diminuíam. Será que alguém vai perceber o erro que estavam cometendo? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Numa tarde chuvosa de uma terça-feira, as ruas de São Paulo estavam agitadas com pessoas se movendo rapidamente para escapar da chuva. Juliana, uma jovem de expressão determinada, mas vestes simples, abriu a porta do elegante salão de beleza na rua Oscar Freire. O som das gotas de chuva batendo contra o vidro se misturava à música ambiente suave do local. A recepcionista, Ana, que digitava algo em seu smartphone com unhas perfeitamente pintadas, olhou rapidamente para cima. Seu olhar percorreu Juliana de cima a baixo, transmitindo uma mensagem clara de desaprovação. Bom dia, eu gostaria de saber se há algum horário disponível hoje? A voz de Juliana quebrou o silêncio, soando mais firme do que ela realmente se sentia. Ana suspirou alto, como se a interrupção fosse um grande incômodo. Ela levantou os olhos novamente, desta vez por mais tempo, permitindo que seu desprezo fosse totalmente percebido. Você tem horário marcado? Perguntou Ana, com uma leve ênfase na palavra marcado, como se duvidasse que Juliana soubesse o procedimento padrão de um lugar chique como aquele. Não, eu não tenho, mas estou disposta a esperar, respondeu Juliana, mantendo a calma, apesar do tratamento frio. Ana, com uma expressão de quem estava prestes a dispensar Juliana sem mais delongas, hesitou. Ela folheou o livro de agendamentos, seus dedos adornados com anéis de prata fazendo um leve clique contra o papel. Com um teatral levantar de ombros, ela disse: Nós estamos com a agenda cheia, mas se você quiser esperar, talvez algum horário fique disponível, respondeu ela dando ênfase no talvez. Juliana aceitou, e agradeceu enquanto se dirigia ao pequeno sofá de veludo no canto. Ela se sentou, ajeitando sua bolsa no colo, e começou a observar o salão. O interior era uma mistura de modernidade e conforto, com suas paredes em tons neutros com quadros de arte abstrata. Plantas exóticas em vasos geométricos adicionavam um toque de verde ao ambiente elegante. Cada detalhe, desde as revistas de moda meticulosamente organizadas na mesa de centro até as cadeiras de design exclusivo, falava de um mundo que parecia inacessível para alguém como Juliana. Enquanto ela observava, notava como os outros clientes eram tratados. As clientes que entravam eram saudadas calorosamente por Ana, que agora mostrava um sorriso encantador, revelando uma personalidade completamente diferente da que Juliana havia enfrentado. Ela via mulheres bem vestidas, algumas em trajes de negócios elegantes, outras em roupas casuais de grife, todas recebendo atenção imediata e serviços prontos. Juliana começou a se sentir cada vez mais deslocada, com sua roupa simples e cabelos modestamente amarrados em um coque baixo, contrastando fortemente com o glamour ao seu redor. Ela percebeu sussurros e risadas, o tilintar de taças de champanhe sendo oferecido aos clientes, e o som suave de tesouras cortando cabelos bem cuidados. Cada interação entre a equipe e os clientes parecia coreografada, uma dança de cortesias e elogios que deixava Juliana cada vez mais consciente de sua invisibilidade. No entanto, apesar do desconforto crescente, Juliana manteve sua postura. Ela precisava dessa transformação, não apenas para um novo ciclo em sua vida, que começaria com uma entrevista de emprego, mas para sentir-se revitalizada, para reconquistar algo de si mesma que havia sido desgastado pela rotina e pela correria dos afazeres. Ela estava decidida a permanecer ali, esperando por uma oportunidade, observando e aprendendo, esperando que sua paciência fosse eventualmente recompensada. Sentada no pequeno sofá, Juliana acomodou a bolsa no colo, sentindo um nervosismo palpável crescer dentro de si. Ela olhou ao redor, observando cada detalhe do salão. As cabeleireiras se moviam com precisão e rapidez, suas tesouras brilhando sob a luz suave das luminárias modernas. Cada movimento era acompanhado por uma simpatia exuberante, um show de sorrisos e elogios para as clientes. Juliana, sentada no sofá, sentia-se como uma mera espectadora, uma intrusa que assistia a uma peça da qual não fazia parte nem foi convidada. Em meio ao murmúrio das conversas, ela pôde ouvir um riso abafado vindo da recepcionista. Ana conversava com uma das cabeleireiras enquanto olhava de lado para Juliana, suas palavras eram envolvidas em um tom de ironia que deixava claro que a jovem não era bem-vinda. Juliana baixou os olhos, desejando que o sofá a absorvesse e a tornasse invisível.
As unhas impecáveis de Ana e sua postura confiante faziam um contraste gritante com a modéstia de Juliana, que sentia o julgamento penetrando profundamente. Ao perceber a presença de uma máquina de café, Juliana pensou que talvez uma bebida quente pudesse acalmá-la. Ela se levantou do sofá e caminhou até a máquina, passando rapidamente pelo olhar desconfiado de Ana. Juliana pegou um copo descartável e estava prestes a servir-se quando ouviu a voz fria da recepcionista. "O que você está fazendo?" Ana perguntou, interrompendo sua conversa e se aproximando com um olhar de desagrado. "Desculpe, pensei que o café fosse para os clientes", respondeu Juliana, encolhendo-se um pouco sob a reprovação. "Apenas para os clientes habituais", retrucou Ana, com uma expressão que claramente insinuava que Juliana não se enquadrava nessa categoria. Humilhada, a jovem voltou para o sofá, abraçando a bolsa e tentando afastar as lágrimas que ameaçavam cair. Ela sentia sua dignidade sendo esmagada sob o peso do preconceito e do desprezo daquela recepcionista. Os minutos se arrastaram, e a ansiedade de Juliana só aumentava. Ela observou a recepcionista guardar as bolsas das clientes com uma delicadeza quase reverente, oferecendo champanhe com sorrisos ensaiados e elogiando suas escolhas de moda. O que deveria ser uma simples espera para um corte de cabelo tornou-se uma prova de resistência para Juliana, que começou a questionar sua decisão de entrar naquele lugar. Ela pensou em ir embora, mas seu orgulho a manteve firme. Ela precisava daquele corte, e mais ainda, precisava provar para si mesma que poderia aguentar. Finalmente, após o que pareceram horas intermináveis, uma das cabeleireiras terminou seu atendimento. Juliana se inclinou para a frente, esperando que Ana finalmente a chamasse. No entanto, a cabeleireira se retirou para os fundos, e Ana voltou ao celular, ignorando completamente a presença de Juliana. A jovem respirou fundo e tentou manter a calma, seu desejo por um tratamento digno agora havia se transformado em pura determinação. Ela se recusava a sair dali derrotada. Enquanto Juliana continuava sentada no sofá, os minutos passavam lentamente. Cada olhada para o relógio em seu pulso parecia apenas confirmar que o tempo estava, de fato, se arrastando. Ela observava com atenção cada cliente que entrava e saía, notando como Ana e as cabeleireiras se transformavam para atender as mulheres bem vestidas que chegavam. Havia um contraste doloroso na maneira como Juliana era ignorada, enquanto outras recebiam cumprimentos calorosos e atenção imediata. A máquina de café ainda emitia um leve zumbido ao fundo, lembrando Juliana da recusa que sofreu ao tentar usufruir de algo tão comum quanto uma xícara de café. Isso fez com que ela refletisse sobre as pequenas, mas significativas barreiras que as pessoas enfrentam com base na primeira impressão e aparência. O tratamento que ela recebia naquele momento no salão era um espelho de muitas outras experiências da vida dela, onde ela havia sido julgada ou diminuída pela simplicidade de sua vestimenta. A cada nova cliente que chegava, Juliana notava os detalhes. Os tecidos finos, as bolsas de marca, os sapatos polidos. Cada uma delas parecia viver em um mundo onde a aceitação era garantida, onde o respeito era dado sem hesitação. E enquanto observava, Juliana começava a sentir uma mistura de ressentimento. Entre os clientes, havia uma senhora idosa, elegantemente vestida, que foi recebida com um entusiasmo que contrastava fortemente com a recepção fria dada a Juliana. Ana tinha ajudado a senhora a tirar seu casaco e a guiou até a melhor cadeira. Observar essa interação fez Juliana se perguntar sobre a história por trás de cada pessoa que entrava naquele salão. Quais lutas elas enfrentaram? Será que alguma delas já havia sentido o peso da invisibilidade como ela sentia naquele momento? Os pensamentos de Juliana foram interrompidos quando uma jovem entrou correndo no salão. Ela foi saudada com abraços e risadas, uma cena que pareceu rasgar ainda mais o véu da exclusão que Juliana sentia. A jovem falava animadamente sobre uma viagem recente, e todos ao redor pareciam absorver cada palavra que ela dizia, reagindo com admiração e inveja. Juliana observava, com seu coração pesado, ponderando sobre suas próprias experiências, tão distantes daquelas conversas leves e alegres sobre viagens e luxos. Essas observações fizeram Juliana se sentir ainda mais desconectada do mundo ao seu redor. Ela estava fisicamente presente no salão, mas emocionalmente, sentia-se a quilômetros de distância. No entanto, apesar desse crescente sentimento, havia uma faísca de algo mais dentro dela, havia um desejo de não deixar essa situação definir quem ela era. Essa resolução cresceu dentro de si, alimentada pela determinação de enfrentar as barreiras impostas pela sociedade. Juliana se ajustou no sofá, suas mãos apertando a bolsa com uma força renovada, sinalizando sua determinação de resistir à rejeição que ela sentia naquele lugar.
Seu olhar varria o salão, absorvendo os detalhes da rotina refinada das cabeleireiras. Ela observava atentamente cada movimento, cada gesto profissional que elas exibiam ao manipular os cabelos das clientes. A habilidade com que enrolavam, cortavam e pintavam era quase hipnótica, e Juliana sentia uma mistura de admiração e inveja. Enquanto isso, Ana continuava a navegar entre as clientes com uma elegância calculada, sorrindo e acenando, sempre pronta a atender a qualquer capricho ou pedido. A cada interação, Juliana percebia mais claramente a distinção entre os desejados e os tolerados. Essa percepção aguçava a sensação de ser uma intrusa em um mundo ao qual ela também pertencia. A sensação de isolamento cresceu quando uma das clientes, uma mulher com um casaco de pele luxuoso e um ar de autoridade, reclamou sobre a temperatura do salão. Imediatamente, Ana ajustou o ar-condicionado e ofereceu um chá especial da casa, uma atenção que Juliana sabia que nunca receberia. Observar esse tratamento preferencial fez com que ela se encolhesse ainda mais em seu assento, sua autoestima sendo acabada silenciosamente. Eventualmente, uma das cabeleireiras, terminando seu atendimento com uma cliente satisfeita, lançou um olhar em direção a Juliana. Era um olhar de reconhecimento tardio, mas não havia calor nele, apenas o cumprimento de uma obrigação esquecida. Ela se aproximou de Juliana, perguntando de forma mecânica se ainda desejava ser atendida. Juliana, cuja paciência tinha sido testada ao extremo, quase desistiu, mas sua necessidade de mudança e o desejo de provar seu valor a fortaleceram. Sim, eu ainda gostaria de um corte, por favor, respondeu Juliana, sua voz firme, mas seu coração batendo rapidamente com a ansiedade da interação que ela tanto esperou. A cabeleireira acenou com a cabeça, e dirigiu-se para preparar o local de atendimento. Enquanto isso, Juliana se levantou, seu corpo estava rígido de tensão, mas sua mente estava focada. Ela se dirigiu à cadeira designada, passando por outras clientes que mal levantavam os olhos para ela. Sentando-se, ela tentou se acalmar, respirando profundamente enquanto a cabeleireira começava a preparar seus cabelos para o corte. Esse momento foi interrompido rapidamente quando uma nova cliente entrou no salão, desviando a atenção da cabeleireira e de Ana. Era uma mulher de aparência impressionante, vestindo uma roupa chique e joias cintilantes. Ana correu para cumprimentá-la, fazendo com que Juliana se sentisse novamente invisível, apenas uma sombra na periferia do glamour e do reconhecimento. Juliana fechou os olhos brevemente, reunindo forças para não deixar que as emoções a dominassem. Ela estava ali por uma razão, e não permitiria que o tratamento superficial que recebeu definisse sua experiência. Ela sabia que merecia mais e estava pronta para reivindicar seu espaço, mesmo que fosse apenas por meio de um simples corte de cabelo. Com esse pensamento, Juliana abriu os olhos e encontrou o reflexo da cabeleireira no espelho, preparando-se para começar o corte. Ela decidiu que, apesar de tudo, faria dessa experiência uma afirmação de sua dignidade e um passo para uma nova fase de sua vida. Sentada na cadeira de cabeleireiro, Juliana sentiu uma mistura de nervosismo e expectativa. A cabeleireira, que parecia estar cumprindo apenas mais uma obrigação, começou a molhar seu cabelo com uma atenção distraída. Juliana observava seu próprio reflexo no grande espelho à frente, tentando enxergar além da jovem de aparência comum que o mundo insistia em ignorar. Ela queria ver uma mulher transformada, pronta para enfrentar novos desafios e ser respeitada. Como você gostaria de cortar? Perguntou a cabeleireira, com sua voz neutra cortando o silêncio entre elas. Juliana pensou, por um momento, seu coração ainda estava pesado pelo tratamento que havia recebido, mas agora mais determinada a fazer dessa experiência um ponto de virada, ela respondeu. Algo moderno, por favor. Quero uma mudança significativa, disse Juliana, tentando transmitir confiança em sua escolha. A cabeleireira entendeu o pedido e concordou, começando a cortar as pontas do cabelo de Juliana. No entanto, a falta de entusiasmo era evidente em cada gesto, aquele corte parecia mais uma formalidade do que uma criação artística. Mesmo assim, Juliana sentia cada tesourada como uma pequena vitória, um passo em direção à mudança que ela tanto desejava para sua nova fase. Enquanto isso, o salão continuava sua rotina habitual de atender clientes privilegiados. A nova cliente, a mulher elegante que havia entrado pouco antes, estava recebendo tratamento VIP, com várias cabeleireiras ao seu redor, rindo de suas piadas e elogiando sua escolha de roupas. A atmosfera do salão era uma mistura de perfumes caros, conversas animadas e o som constante de secadores de cabelo. Juliana, no entanto, sentia-se isolada em sua bolha de silêncio, apenas o som das tesouras ao redor de sua cabeça preenchendo seus ouvidos. A cabeleireira eventualmente terminou o corte, e Juliana olhou para seu novo visual.
Havia uma mudança, mas algo dentro dela ainda se sentia insatisfeito, como se a transformação exterior não pudesse compensar a sensação de invisibilidade que ela havia experimentado. Quando ela foi pagar pelo serviço, Ana, que mal a olhou nos olhos em nenhum momento, ficou surpresa ao receber o cartão de crédito e notar que era um cartão Infinity, em um modelo que poucas pessoas o possuíam. Ana não demorou muito para mudar o tratamento com Juliana. Mas Ana não tinha como reparar todo o desprezo que Juliana havia sentido naquele lugar. Juliana não precisava demonstrar que também tinha condições para as pessoas que estavam ali. Pois para ela, o valor das pessoas estava na essência e não no que elas guardam no banco ou no que vestem. Ela sabia que o tratamento estava sendo dado por puro status, e ela não precisava disso. Juliana agradeceu o atendimento e deixou o salão de beleza com um novo corte de cabelo, e com as emoções que sentia ainda misturadas. Ela havia entrado com a esperança de que uma mudança no visual poderia também trazer uma mudança interior, uma nova confiança. No entanto, o tratamento que recebeu de Ana e a indiferença da cabeleireira deixaram um gosto amargo. Ela só conseguia pensar no quanto ela nunca mais voltaria naquele lugar. Caminhando pelas ruas de São Paulo, Juliana refletia sobre a experiência. O vento balançava suavemente seu cabelo recém-cortado, e ela passava as mãos pelas pontas, tentando se acostumar com a sensação. Por um lado, sentia-se renovada, por outro, as interações no salão serviam como um lembrete doloroso da ganância das pessoas, algo que a sociedade ainda precisava mudar. De repente, seu telefone tocou. Era um número desconhecido, e por um momento, Juliana hesitou antes de atender. Do outro lado da linha, uma voz desconhecida começou a falar. Olá, aqui é o Carlos, do salão de beleza. Você esteve aqui mais cedo, certo? Eu sou o gerente do estabelecimento. Recebemos algumas observações da equipe sobre hoje e gostaria de discutir sua experiência conosco. Juliana ficou surpresa. Ela não esperava uma ligação, muito menos uma preocupação genuína com sua satisfação. Sim, estive aí. Para ser honesta, não foi exatamente o que eu esperava. Juliana respondeu, sua voz trêmula, mas sincera. Eu sinto muito ouvir isso. É muito importante para nós que todos os nossos clientes tenham uma experiência positiva. Gostaria de convidá-la a voltar e receber um tratamento de sua escolha, por nossa conta. Queremos garantir que você se sinta valorizado e respeitado em nosso salão, explicou Carlos, com um tom de voz que transmitia uma sinceridade que Juliana não havia sentido antes. Juliana ficou em silêncio por um momento, ponderando a oferta. A ideia de voltar ao lugar que lhe causou tanto desconforto inicialmente não era atraente, mas algo na abordagem de Carlos e na oportunidade de ser tratada com o respeito que merecia fez com que ela reconsiderasse. Eu agradeço a oferta, Carlos. Eu vou pensar, e talvez aceite voltar. Obrigada por ligar, disse Juliana, surpreendida pela própria disposição em dar ao salão uma segunda chance. Desligando o telefone, Juliana sentiu uma nova emoção. A ligação tinha sido um pequeno passo, mas significativo, em direção ao respeito e à consideração que ela sempre buscou. Com o novo corte de cabelo e a promessa de um tratamento melhor, Juliana sentia que talvez, aos poucos, pudesse começar a romper as barreiras que a vida tantas vezes colocou em seu caminho. Enquanto caminhava de volta para casa, o reflexo de suas mechas ao sol parecia um pouco mais brilhante. Juliana sabia que o caminho à frente ainda seria cheio de desafios, mas estava pronta para enfrentá-los, não como a pessoa que entrou no salão naquela tarde, mas como alguém que, apesar de tudo, escolheu acreditar em seu próprio valor. Aceitaria voltar após passar pelo que a Juliana passou? Você já esteve em algum lugar e se sentiu dessa mesma maneira? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.